tarde. Alô, Ana, consegue me ouvir? Tudo certo por aqui. É um prazer tê-la aqui no debate. Estamos apenas a fazer um compasso de espera. Penso que o Aníbal deve estar a enfrentar alguns problemas técnicos, mas já penso que podemos avançar enquanto ele tenta se registrar. Tranquilo. Eu não sei se é a minha conexão que está travando um pouco o áudio e o vídeo. Será que é a minha? Ahm, Deste lado, consigo te ouvir, claro, com um pequeno ruído, mas consigo te ouvir com alguma perfeição. Vou tentar rever a minha Eu vou, internet. eu vou colocar também o microfone que Sim, eu, eu me mudei, estou sem casa ainda, estou na casa dos sogros e tal. Eu estou no térreo do prédio, ok. porque no apartamento em si tem muita gente. Eu não teria espaço para ficar, para fazer a palestra. Não, sem problemas. Mas bom, mais uma vez, já muito obrigado por aceitar o nosso convite, para que possamos já conversar sobre o papel da biotecnologia no combate às mudanças climáticas, numa altura em que o país, o mundo em particular, aliás, no geral, tem sido devastado com diversos desafios no contexto ambiental e acaba sendo, na verdade, um desafio para todos nós encontrar soluções, digamos, agradáveis para fazermos face a estes eventos. Para todos que nos assistem, boas-vindas ao debate. Esta é uma palestra, na verdade, que vai se focar. Teremos, aliás, na palestra dos oradores, digamos, de luxo, permitam-me dizer assim. Temos a Ana Luísa Bezerra, quem respeito e admiro por causa da trajetória. A Ana Luísa venceu em 2018 o Prêmio Campeões da Terra e é por causa disso que também, e por outros motivos, tendo em conta a sua trajetória profissional e o trabalho que tem desenvolvido a nível das comunidades no Brasil, acreditamos que há aqui uma oportunidade de bebermos um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, para sabermos como é que se pode fazer face às mudanças climáticas, tendo em conta a biotecnologia como um aliado forte. Ana, pode nos falar um pouco do trabalho, do Aqualuz e do prêmio Campeões da Terra e por que, na verdade, fazer parte destas lutas ambientais no contexto atual? Por que é que abraçou esta causa? Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Moçambique. É uma honra. Muito obrigada, Sérgio, pelo convite. Uma grande honra para mim poder estar aqui falando com vocês. E eu sou uma pessoa que, desde a minha infância, sempre fui muito apaixonada por ciência. Queria ser cientista quando crescesse, achava que para ser cientista eu precisava minimamente estar na faculdade, mas quando eu completei 15 anos, depois da leitura de um livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, eu comecei a ficar muito curiosa para a questão da seca, da falta de água, principalmente a nível Brasil, já que relatava em um contexto de comunidades rurais do Brasil, até que eu vi um outro cartaz do Prêmio Cientista, Jovem Cientista do CNPq, que o tema era água também, porque era 2013 o ano. Então eu comecei a achar, poxa, tem uma oportunidade para ser cientista antes da faculdade, vou aproveitar. Eu Ok. comecei a pesquisar o que, é que eu poderia desenvolver, sendo apenas um adolescente, não tendo um suporte de fábrica, nem nada do tipo, nem grandes recursos financeiros, e submeter para o prêmio. Até que eu achei uma metodologia que usava a luz do sol para poder tratar água, e que já era consolidada há algumas décadas, foi inventada por um instituto na Suíça chamada SODES, e simplesmente é aplicada usando garrafa PET, em exposição ao sol. Eu tentei desenvolver um equipamento que fosse mais voltado para a realidade brasileira, a realidade das cisternas de captação de água de chuva, e assim nasceu o que hoje é o Aqualuz. Eu não ganhei o prêmio Jovem Cientista do CNPq, mas já fiquei tão fascinada com a possibilidade de mudar a vida das pessoas, de quem sabe salvar vidas com acesso à água de qualidade, que eu continuei desenvolvendo a tecnologia. 2 anos depois, eu entrei na faculdade e com 17 anos eu fundei a STW nesse momento, como um negócio de impacto que levaria acesso à água e saneamento. Para mim
a minha paixão nada grandes causas, sejam ambientais, sejam sociais. A minha visão era qual é o meu papel no mundo se não fazer algo de útil para transformar a vida das pessoas. Eu sempre tive essa clareza, até um pouco inspirada pela minha mãe, por minha avó era professora, então eu via na educação a ferramenta de mudança e transformação na vida de outras pessoas. E minha mãe, enfermeira, que trabalha na área de saúde, trabalha no hospital, que ele é referência em termos de cuidados humanitários, que é o Hospital de Irmã Dulce, em minha cidade, que é Salvador. E meu pai é empreendedor e super criativo. Inclusive, spoiler de cena dos próximos capítulos, que desde o início ele esteve presente na construção do primeiro equipamento da Aqualuz e até hoje ele trabalha comigo. Ele é também tão apaixonado quanto eu pela ciência, por inovação e por mudar a vida das pessoas, que ele continua trabalhando comigo até hoje. Já são 12 anos que a gente trabalha junto. É um caso para dizer que o calor ou a energia familiar, de certa forma, acaba impactando positivamente no alcance dos nossos sonhos. Exatamente. Mas como é que olha? Qual é a urgência de debatermos questões ambientais nos tempos atuais? Por que colocar o meio ambiente na agenda global numa altura como esta em que o país se encontra? A minha visão, e aí compartilho a minha visão tópica de criança, era que não era nem para a gente estar debatendo coisas separadas, sabe, de meio ambiente, questões sociais, isso era para estar intrínseco em cada um de nós. Era para que todo mundo, quando pensasse em uma profissão, pensasse na criação de uma empresa, na constituição de uma cidade, essas questões ambientais e sociais já fossem intrínsecas, não precisasse nem ser separada. Ah, ok, eu vou planejar a parte dos transportes da cidade, eu quero fazer um transporte público de qualidade, com uma parte com ônibus que utilizam energia sustentável, com ônibus elétricos, enfim. Se as pessoas tivessem essa visão desde o início, a gente não estaria em uma situação tão crítica quanto vivemos hoje. Cada vez mais desastres ambientais presentes nos extremos, né? Em lugares que são secos, a gente vê ficando mais seco ainda. Lugares que têm uma quantidade razoável de chuva, agora a gente já está vendo enchentes. Lugares que são, do ponto de vista também de seco, de acontecer alguns incêndios, acontecendo incêndios em proporções calamitantes. Isso tudo é consequência do que a gente vem plantando como humanos na sociedade. No uso indiscriminado dos combustíveis fósseis, de cidades, países com um consumo desenfreado de plástico, enfim, coisas que têm baixa durabilidade, terminam se acumulando e terminam gerando outros transtornos. E a consequência da gente não pensar na sustentabilidade como algo extremamente fundamental e vital para a nossa sociedade é justamente ver o mundo se destruindo cada vez aos poucos. E eu, como mãe de uma criança de 2 anos, me preocupo no planeta que a gente está vivendo, que já está crítico, mas o que é que vai sobrar para essa geração que está crescendo? Até pensando em não ter outros filhos, porque já vai ser difícil para ela. Imagine se eu coloco mais outra pessoa para viver no mundo do jeito que as coisas estão. Hum. Mas é interessante compreender, acima de tudo, a sua paixão pelo meio ambiente, por questões ambientais, mas ao mesmo tempo fico aqui me questionando qual, na verdade, como é que a biotecnologia, sendo o tema que aqui nos remete a este debate, como é que a biotecnologia pode ser aplicada para melhorar, por exemplo, o acesso à água potável, sendo uma das suas grandes preocupações, e, acima de tudo, como é que podemos, ou como a biotecnologia pode garantir esta segurança hídrica tendo em conta essas crises já climáticas que o mundo, na verdade, vai vivendo. A biotecnologia também é uma das minhas grandes paixões. Eu comecei o curso acreditando que eu atuaria na área de genética. Eu não achava que eu ficaria focada tanto tempo em água, mas
pelo pouco que eu comecei a estudar sobre água e vendo que o problema era muito mais complexo, muito mais difícil, eu entendi que a biotecnologia é uma área bem versátil. Né? Quando eu estou falando sobre genética, eu estou falando da parte de saúde, falando de também tem possibilidades com vacinas, tanto animais quanto de humanos, a parte é um campo que ele traz uma versatilidade extremamente importante para tanto o mundo tecnológico que a gente vive hoje, quanto para ajudar as grandes problemáticas que a gente está vendo que estão crescendo. Então, até quando eu falo de aplicação na agricultura, é pensando no problema de fome. Como que a gente consegue produzir alimentos mais nutritivos, mais rápidos, mais resistentes às pragas? A biotecnologia está aí ajudando. Para a água, que é o campo que eu resolvi me aprofundar. A Exato. gente vê a biotecnologia, no meu caso, com a Aqualuz, fazendo a desinfecção, que nada mais é do que utilizar radiação ultravioleta para matar os micro-organismos que estão na água. Já a parte é, do, do tratamento de esgoto sanitário, também usando bactérias, seja bactérias do próprio esgoto, seja outro tipo de enzimas que são colocadas adicionalmente para tratar o esgoto e transformar o esgoto em quem sabe até água potável, né? Por que não? Tem muitas outras empresas que conseguem transformar a urina, resíduos também de esgoto de novo, em água de uma forma bem, eu não diria que simples, mais rápida, Mas, porque esse já é uma parte de biotecnologia que termina sendo um pouco mais complexa. Então, eu acho que é muito apaixonante estudar biotecnologia e descobrir o poder que os micro-organismos, que edições genéticas conseguem ter para transformar o mundo. e sente que a comunidade vai valorizando o seu trabalho, sente que estás a conseguir impulsionar mudanças dentro do contexto no qual te encontra, através dessas tecnologias que foste criando. Já começas a sentir os impactos mais reais, mais assertivos na vida das comunidades? E qual tem sido geralmente o depoimento dessas comunidades? Eu consigo comparar até o que a gente recebia de depoimento no início, que foi quando eu comecei a aplicar o Alphaluz, que eram pessoas que, não, você está falando besteira, o sol não consegue tratar água. Que invenção é essa? Não faz sentido algum. Era o depoimento que a gente ouvia das famílias. Depois que a gente começou a ter uma certa notoriedade, depois da premiação dos Jovens Campeões da Terra da ONU, que foi um grande marco para a gente começou a ter outros feedbacks. Claro que depois que a pessoa começava a usar, logo no início, a gente tinha outros feedbacks de, poxa, é, estou feliz que agora meus filhos não ficam mais doentes, eu não preciso faltar ao trabalho, no caso as mães principalmente. Eu não preciso faltar ao trabalho para levar meu filho para um posto de saúde, eu ter que cuidar dele em casa. Então a gente consegue já perceber uma mudança sistêmica pelo simples fato de ter acesso a uma tecnologia que vai tratar a água. E agora a gente já percebe isso desde o início, né? Quando as pessoas já, quando a gente chega na casa das pessoas e elas reconhecem, eu estou recebendo a luz, poxa, eu vi essa tecnologia na TV, eu nunca achei que fosse chegar aqui na minha casa. E aí ela já consegue entender a transformação que vai ser, que vai ter na vida delas a partir de agora, com todos esses argumentos, principalmente da saúde das crianças, da possibilidade de ficar mais tranquilo e poder trabalhar, porque não só os filhos estão tendo acesso à água de qualidade, mas os próprios pais, os idosos também. Então, é algo que, para a gente, é o nosso combustível para a gente não desistir do que a gente faz. Não, perfeito. Tenho a indicação de que o Aníbal Tomoloa já faz parte da conversa. Gostava de dar boas-vindas ao Aníbal. Aníbal Tomoloa é biólogo moçambicano, e há uma coisa interessante no Aníbal, é que ele criou um sistema de purificação da água através da radiação solar. Eu penso que há aqui uma linha, há uma possível linha de interação entre os nossos dois oradores, que também têm a mesma preocupação de certa forma. Aníbal, seja bem-vindo ao debate. Estamos aqui para lhe ouvir como vai o seu dia, o que pode nos dizer a partir de Niassa. Obrigado, muito boa tarde. Boa tarde a minha
colega. Neste momento estou prestes a enfrentar dificuldades na câmera. Não sei qual é, estou a ter essa dificuldade, ok? Mas eu acho que é possível a gente conversar. Muito obrigado por esta oportunidade, o Sérgio, que é muito fundamental. Na sua introdução falou um pouco do trabalho que é similar com, com o trabalho também que desenvolveu a Ana, não é? É notório aqui encontrar linhas de cruzamento sobre esses dois trabalhos. Na verdade, é um desafio falar da desinfecção solar de água, ok? Pessoas, algo que serve para outro. Então, também foi um desafio, na verdade, para desenvolver este trabalho. Eu lembro do nosso trabalho, nós tivemos dificuldades para a equipa de pesquisa e extensão. Não via, na verdade, a lógica de como vocês vão tratar água com radiação solar, não é? Mas nós aprovamos com A mais B de que existem trabalhos a nível internacional que retratam isso, que trazem isso, de que a radiação solar, por causa da radiação ultravioleta, é possível desativar micro-organismos na água. E também outra situação que tivemos a nível da universidade foi o tipo de material que a gente estava a precisar para poder desenvolver esse estudo. Então foi um desafio muito grande, mas nós conseguimos trazer da teoria para a prática, onde nós conseguimos desenvolver o primeiro protótipo que nós denominamos de rádio desativador microbiano, que fizemos vários experimentos com o professor Beni Chauki, e verdadeiramente deu certo e foi possível analisar esta desinfecção com radiação solar. Então, de forma introdutória, é um desafio bastante grande e que foi possível o estudo e que hoje podemos dizer sim, é possível tratar a água com radiação solar e até mais, temos essa possibilidade de tratar a radiação solar, quer dizer, a água através da radiação solar em fluxo. Ou seja, para além dos métodos tradicionais que existem em tratamento de água, que é muitas vezes os métodos são usar a garrafa PET e expor a radiação solar. Nós estamos aqui, conseguimos provar de que é possível fazer esse tratamento através de um equipamento que pudesse tratar a água com radiação solar em fluxo, que ia, de alguma forma, aumentar a produtividade desta mesma água e a quantidade da água. O sistema, assim sendo, pode ser usado para o abastecimento de água. Conseguimos lhe ouvir? Conseguimos lhe ouvir perfeitamente. Aníbal? Acho que Tomoló enfrentou algum problema, mas penso que podemos continuar. Há uma pergunta que queria colocar para si, Ana. Na verdade, tem muito a ver com a biotecnologia aplicada também para o contexto agrícola, tendo em conta a necessidade de reduzir, por exemplo, a emissão de gases de efeito de estufa. Quais seriam as possíveis saídas? E tendo em conta também esta explicação que a Aníbal aqui nos mostrava ou nos apresentava, quais são as possibilidades, quais são as linhas que se podem criar além fronteiras para garantir que esses problemas hídricos sejam, na verdade, um problema que esteja na agenda global? E digo isto tendo em conta, por exemplo, algumas limitações políticas já em termos de legislações para fazer face, por exemplo, ou para facilitar o processo de pesquisa nesse contexto de biotecnologias. Quais seriam os desafios para investir seriamente em pesquisas do gênero e, acima de tudo, as recomendações que podem ser dadas aos entes públicos ou aos governantes no sentido de facilitar este processo de luta contra as adversidades climáticas? Não, não sei se estás aí, Ana, não sei se consegue ouvir perfeitamente.
Estou, estou. Eu acredito que quando a gente fala de investimento em biotecnologia, é importante ressaltar que a maior parte das pesquisas elas demoram para dar frutos, dar resultados e são pesquisas caras, principalmente quando a gente trata de agentes biológicos, de enzimas, de itens que são às vezes microscópicos e extremamente complexos, difíceis de serem elaborados. E testes às vezes que levam anos para a gente conseguir acompanhar. Por exemplo, falando de testes que de certa forma têm relação com humanos, que a gente está fazendo algo que não está gerando nenhum risco à vida das pessoas, né? A exemplo das vacinas. Então, eu acredito que os investimentos em biotecnologia, dependendo do país, no Brasil, por exemplo, ainda estão longe de estarem investindo o que é necessário para que a gente possa ter pesquisas é, avançando a ponto da gente ter grandes inovações. Então, o mercado de biotecnologia no Brasil, ele ainda enfrenta essa dificuldade de reconhecimento, de investimento e principalmente de termos infraestrutura, laboratórios, universidades preparadas. Eu dou exemplo até do meu próprio curso de biotecnologia. Nenhum dos meus professores era formado em biotecnologia. Então, isso traz um pouco mais de dificuldade da gente ter um curso com pessoas que vão ter uma formação adequada para passar conhecimento. Claro, eu tive professores fantásticos, mas em alguns momentos a gente sente essa necessidade. E então acho que para outros países, como os Estados Unidos, isso já não é tanto um problema. Então, quando algumas pessoas escolhem biotecnologia, escolhem um país que já está levando mais a sério o investimento, a realidade termina sendo outra completamente diferente. Mas não acha que um dos grandes problemas no contexto brasileiro, moçambicano em geral, talvez a falta de uma consciência ambiental pode estar a atrasar alguns debates ou criação de soluções Com face a certeza, problemas que com são... certeza. Porque, por exemplo, no contexto moçambicano, nós temos problemas de erosão em pontos como Chibuto, que é um distrito aqui ao lado, tem questões de erosão, seca, El Niño e por aí em diante. Mas ainda não estamos a debater de forma mais assertiva sobre soluções face a esses eventos climáticos. E porque muitas das vezes alguns países até deixam de adotar medidas enquanto tem tempo e procuram adotar medidas enquanto a coisa já vai acontecendo. O que é que acha que está por detrás desta lentidão no alcance de soluções, digamos, razoavelmente aceitas para fazer face a estes problemas que já são urgentes e vão devastando grande parte do mundo? Eu também busco entender isso, porque é complexo. Acredito que tem interesses políticos, interesses empresariais associados a isso, corrupção, com certeza, também. Isso falando com a propriedade de quem conhece o Brasil. Eu não conheço ainda Moçambique, mas imagino que a gente tem alguns contextos semelhantes, alguns problemas semelhantes. E aqui no Brasil eu vejo muito dessa forma, que o despreparo do poder público para entender que é importante ter anos e anos de investimento para mitigar os efeitos das mudanças climáticas é muito em sentido de, poxa, isso não vai me dar voto. Se eu esperar uma catástrofe acontecer, já que muitos ainda são céticos sobre a mudança climática, talvez eles vão ter ali um momento de holofote, de tá acontecendo uma crise e agora que eu vou me esforçar para mostrar que meu governo está superando essa crise. Então, interesses políticos, corrupção, com certeza são fatores que terminam agregando, além da própria questão de educação. Se a gente levasse mais a sério a educação ambiental nas escolas, desde os primórdios, talvez essa geração que está aí no poder hoje fosse um pouco mais tivesse um pouco mais de noção de que sim, as mudanças climáticas são reais, estão acontecendo e se a gente demorar muito vai ser tarde demais para a gente conseguir reverter algumas coisas. E Aníbal já está aqui conosco. Quais são as relações, Aníbal? Tendo em conta a realidade moçambicana e o que acontece no contexto de Niassa, Lixinga, o que é que acha que está por detrás do atraso
no alcance de soluções ambientais face aos problemas que são vividos ao nível nacional e com mais particularidade para o contexto de Niassa? Acha que são as políticas que estão a falhar? Acha que não temos ainda uma consciência ambiental mais acertada? Quais são os caminhos e as metodologias que podem ser abraçadas para lutarmos contra as diversas adversidades climáticas que enfrentamos nos tempos atuais? Obrigado. Eu acho que políticas estão acima de tudo, porque aqui existem atores que são compartilhados para a questão de mudanças climáticas. Temos as estruturas locais ou tradicionais do governo, que são o nosso elo mais alto em relação a combate. Agora, a consciência ambiental, nós temos que assumir que ainda estamos longe de conseguir alcançar aquilo que é o nível desejável. Por quê? Porque se não existe, por exemplo, um ordenamento territorial, só para dar um exemplo, um ordenamento territorial, ele antes antecede a consulta pública, ok? Se essa consulta pública falha, então esta política na implementação, obviamente que vai falhar, porque a sociedade não tem consciência da atividade do governo, não tem consciência da estrutura que está para implementar aquela atividade. Então, falha a consulta pública, falha a implementação. Também falha a transmissão de conhecimento em relação aos riscos ambientais que a sociedade enfrenta. Então, aqui é um raio, um ciclo de informações que devem ser partilhadas. A estrutura do governo está aí, ela deve partilhar para estruturas locais, para consciencializar em relação aos perigos ambientais. Por quê? De forma tradicional, existe também a conservação do meio ambiente, mas esta informação, de alguma forma, é uma informação ainda vaga, as pessoas fazem só por fazer. Então, existem estruturas aí dotadas de conhecimento para poder ampliar este conhecimento da comunidade. Então, eu sinto que ainda há uma falta, ok? Estamos ainda, a consciência ambiental ainda está muito baixa. Daqui no Niassa, em particular, só vou dar o exemplo da atividade que nós realizamos no Dia Mundial de Limpeza, que foi no ano passado. Nós entramos em, em um hospital, no distrito onde estou, no distrito de Quamba, aqui em Niassa, e começamos a fazer já a recolha de resíduos sólidos. Por incrível que pareça, a unidade sanitária não tinha contentores com separador, o tipo de lixo. No setor, nós conseguíamos ver que este setor tem um recipiente para resíduo biológico, não é? Tudo mais. Mas quando nós olhamos ao redor da unidade sanitária, vimos alguma deficiência, resistência desses recipientes. Então, dá para entender de que ainda há um trabalho de base que deve ser desenvolvido com as autoridades locais, os ambientalistas, fazer esta ligação para podermos atingir os níveis que nós desejamos em relação à consciência ambiental. Mas acha que há facilidade para essas pesquisas, tendo em conta o nosso tema, pesquisas usando a própria biotecnologia para fazer face a questões ambientais? Acha que no contexto nacional, olhando para a realidade na qual te encontras, achas que há facilidades para esse tipo de pesquisa? O que é que está a falhar? Ainda não há essa sensibilidade em apoiar projetos dessa natureza? Estamos ainda a falar das políticas ou ainda não há também por parte dos pesquisadores, digamos, este foco no contexto das mudanças climáticas, usando a tecnologia como uma das soluções para fazer face a estes eventos? O que é que acha que está por detrás? Sabendo que no contexto moçambicano ainda há pouca pesquisa nesta componente. Para financiamento, infelizmente, tenho que dizer que não é fácil termos financiamento, ok? Por quê? Eu acho que a maior parte é isto. Ainda falta domínio das autoridades locais que gerem os estados para saber qual é o impacto. Simplesmente temos algumas estruturas que ficam prontos, por exemplo, nesta época chuvosa. Recentemente, o distrito onde estou sofreu inundações por causa do ciclone Jude, que passou recentemente. Então, as estruturas estão lá preocupadas com eventos que já são conhecidos. Mas essa parte de sensibilidade para pesquisar outros eventos futuros que são notórios, erosão, escassez de água, é diferente. É muito difícil ter esse tipo de financiamento para
esse tipo de pesquisa. Então, a sensibilidade aqui eu diria que ainda é muito baixa. Hum. Ana, desse lado, quais são, na verdade, podemos falar sobre os mais drásticos efeitos das mudanças climáticas no contexto brasileiro? Quais são os exemplos mais sonantes e quais são as possíveis soluções face a esses adventos que se tem vivido nesse contexto? Eu, como eu tenho mais propriedade para falar sobre a seca do Nordeste, que termina não tendo tanta visibilidade às vezes quanto os problemas que acontecem no norte do país, como as queimadas na Amazônia, a seca na Amazônia, que já está praticamente todo ano acontecendo, ou as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, também tiveram grande visibilidade. No Nordeste, a gente tem um chamado convívio com a seca, que é basicamente uma cultura e uma, um grande avanço, eu diria, assim, conviver com a seca, não precisar fugir dela. E Hum. aí a gente tem tecnologias como cisterna de captação de água de chuva, que às vezes também são utilizadas para armazenar água de caminhão-pipa. Temos, eventualmente, plantas que conseguem se desenvolver melhor nesses ambientes e até frutas que se adaptam melhor nesse clima. O próprio cacto, a natureza fazendo o seu papel da evolução e famílias que conseguem se adaptar a um uso hídrico muito mais restrito. E aí tem um lado bom e um lado ruim. A gente vê famílias que terminam utilizando uma quantidade de água inferior ao volume sugerido pela Organização Mundial da Saúde para consumo, mas por outro lado a gente vê um palco muito propício para instalar tecnologias como o banheiro seco, que é um banheiro que não usa água, um banheiro que faz a compostagem dos dejetos, e esses dejetos podem ser reaplicados para a agricultura. Também temos Círculo de Bananeira, uma série de tecnologias sociais que foram desenvolvidas para o convívio com a seca e que hoje fazem com que esses ambientes sejam extremamente sustentáveis. A gente vê a parte, quando são aplicadas, né, que infelizmente hoje não é realidade para a maior parte das famílias. Mas quando essas tecnologias são aplicadas, que também falta um investimento para que elas possam ser aplicadas em escala, a gente vê famílias que conseguem fechar o ciclo do saneamento, conseguem aumento de renda e conseguem ter aquele convívio com a seca, que é uma questão climática, de uma forma muito mais saudável e tranquila. Não, mas existe alguma forma de tornarmos essas soluções biotecnológicas mais acessíveis em países em desenvolvimento? Sabemos que para desenvolver esse tipo de tecnologia requer fundos. Olhando, por exemplo, ao Aqualuz, qual é o nível de acessibilidade das soluções do Aqualuz para as comunidades mais recônditas? Com a Aqualuz e com os outros produtos do portfólio da STW, o nosso grande desafio sempre foi esse: como que a gente consegue adequar inovação para que elas sejam simples o suficiente para garantir alta durabilidade e independência do acesso à água de qualidade e saneamento para as famílias beneficiadas. Então, o nosso know-how e o nosso grande desafio sempre foi manter as tecnologias eficientes e simples. Era muito fácil para a gente colocar sensores, colocar várias outras coisas que, de certa forma, iriam melhorar o desempenho do produto, mas a gente iria perder esse diferencial. Exemplo do Aqualuz. A única necessidade de manutenção da tecnologia hoje é a limpeza com água e sabão. Ele simplesmente dura 20 anos e a única coisa que a pessoa precisa fazer é, de vez em quando ele está com aspecto sujo, que isso é visual também, a pessoa precisa limpar com água e sabão, nada mais. Diferente de filtros que requerem reposição de peça, ou, enfim, se precisa de painel solar, o painel solar às vezes pode dar problema. Qualquer coisa que fuja daquela rotina da família, de peças que elas podem ter habilidades, aptidão de manuseio, a gente sabe que não é tão factível para aplicação a larga escala nesses cenários que a gente atua hoje. Então, a gente conseguiu vencer com sucesso
esse desafio de termos tecnologias que não requerem grandes investimentos, que têm alta durabilidade e ao mesmo tempo são eficientes e conseguem resolver o problema local. E como esta pergunta depois servirá também para o Aníbal, como é que a juventude e novos cientistas podem se engajar e inovar neste contexto da biotecnologia, tendo em conta as adversidades das mudanças climáticas? Qual é o papel dos jovens? Quais são os desafios? Eu acho que o jovem de hoje ele está com a faca e o queijo. É uma expressão, não sei se utiliza também em Moçambique, Exato, estamos. que usa, porque com a internet, com a globalização, todo o conhecimento está disponível. Muito fácil. Agora, com a inteligência artificial, já facilitou ainda mais a busca por conhecimentos específicos, e isso vai facilitar muito tanto o desenvolvimento criativo quanto a inovação. E claro que a gente sempre vai ter questões de investimento que são necessárias para tirar algumas ideias do papel, mas assim como eu fiz com a Aqualuz, eu acho que a principal recomendação que a gente precisa dar para os jovens é comece simples, comece pequeno, comece com o mínimo que você tiver, mas comece, porque é na prática que a gente vai começar a identificar o que é que está dando certo e o que não está dando. Sempre, claro, vão ter os aprendizados, sempre vão ter aquelas ideias que não vão dar tanto certo no início, mas se a gente sempre estiver cercado de pessoas que são complementares, com habilidades complementares, cercado de pessoas que passam por aquele problema que a gente está tentando resolver e podem nos dar feedback, a chance de sucesso é muito mais alta. Possa ser que demore 1 ano, possa ser que demore 5 anos, mas se o jovem não desistir e acreditar no poder que ele tem de mudar o mundo, a gente com certeza vai ter um planeta muito mais sustentável com pessoas aptas a resolver os problemas, principalmente ambientais e sociais que a gente enfrenta hoje. Aníbal, qual é a sua visão em relação a, a esta mesma perspectiva? É, eu também comungo a ideia da Ana, porque a juventude, na verdade, é o motor para nós termos um desenvolvimento sustentável que nós almejamos. Neste momento, a juventude tem que começar a pensar, olhar o ambiente. Como é que está hoje? Se esta erosão está a 10 metros em 2025, Exato. daqui a 5 anos, estará aonde esta erosão? Então, este pensamento cria uma sensibilidade em relação aos efeitos das mudanças climáticas para a sociedade. Então, é daí onde começa-se. Começa a estudar no ensino secundário, está a ver lá a geografia, começa a se apaixonar com situações ambientais, começa a se interessar com situações ambientais. Por quê? A degradação do meio ambiente, ele afeta tudo, inclusive a nossa saúde. Então, vários debates ou várias pesquisas, temos lá os professores que devem ser integrados em relação à consciência ambiental, para os jovens perceberem de que não, na verdade o meio ambiente ele depende de mim, depende do próximo, depende de todos nós. Então daí começa a se criar uma consciência ambiental de que não, eu vou preservar, vou cuidar daquela erosão que está em casa, que está no meu bairro, que está na minha vila. E aí nós queremos criar jovens com consciência ambiental e proteção do meio ambiente. Não, com a vossa permissão, vejo aqui uma insistência do Jacob Stoy, não sei se está conectado. Parece ter uma pergunta de insistência que queria colocar aos nossos oradores. Jacob, consegue nos ouvir? Acho que me parecer que o Jacob Stoy já. Perfeitamente, consigo. Sim, sim. Pode levantar a pergunta que quer aqui colocar para os nossos oradores. Na verdade, não era uma pergunta, mas sim uma opinião. Não sei se posso opinar depois ou seja agora. Bom, como já está com a palavra, penso que pode apresentar e vamos continuar com o debate. Depois daremos um Obrigado. espaço pergunta-resposta lá no fim. Obrigado. Na verdade, estava a querer opinar acerca da questão da biotecnologia, no contexto moçambicano. Como estava a dizer a colega brasileira, que é uma pesquisa muito cara, que envolve muitos recursos, mas também envolve um interesse de todos.
Exato. Era, na verdade, um comentário, penso que estou, queria aqui deixar. É a questão da saúde, é a questão da saúde de todos nós quando falamos da biotecnologia. Então, no contexto das mudanças climáticas, não Hum, sei se conseguem ouvir. Está perfeitamente, conseguimos ouvir. Ok. No contexto das mudanças climáticas, em Moçambique, a questão política, como estavam a dizer, é muito importante citar, porque isso é uma realidade em Moçambique, estamos a nos deixar levar e não estamos a nos preocupar muito mais na questão das mudanças climáticas. Falo isso porque já participei na fábrica do Gongo, que está em Matituíne. Temos em Moatize a exploração de carvão mineral, que as temperaturas lá são muito altas. E em Niassa, sei lá, em Unango, há um amigo que está lá, que já abriram uma nova fábrica de produção de cimento, mas eles não têm o departamento de higiene e segurança que lida com essas mudanças climáticas. Então, significa que em Moçambique temos mais a exploração e não estamos a ver as consequências que nós estamos a lidar com eles, né? Por exemplo, atualmente, todo mundo sabe que está em Moçambique, devido à poluição, durante esse período de caos em Moçambique, houve muita queima de pneus e não se fez uma análise de até que ponto o ar está poluído. Não se fez uma análise da chuva que está a cair atualmente em Moçambique, que se a chuva é ácida ou não, porque isso vem prejudicando o próprio moçambicano. Então, contudo, a questão política e a questão de colocar as pessoas adequadas para que possam lidar com essa situação é muito importante para que possamos ter o nosso mundo ou o nosso país com um clima muito bom para a produção e para a vivência mesmo em geral. Eu estava a assistir uma notícia e em Espanha eles optaram em produzir carros a baterias, porque diziam que o nível de ar poluído naquela região ou naquele país é maior. E para minimizar, eles estão a extinguir os carros que produzem eh, 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 gases, não é? Exato. Então, eu Isso. acho que colocar as pessoas adequadas nos pontos de mudanças climáticas e da conservação do meio ambiente seria um papel muito fundamental para nós mesmos. Essa é a Perfeito. minha contribuição que eu queria deixar, só enfatizando um pouco acerca disso. Muito obrigado, Muito obrigado. muito obrigado, Muito Jacob. obrigado. Penso que há aqui um debate que foi lançado pelo Jacob Stoy. Iria deixar, na verdade, a Ana e o Tomoloa para tecer alguns comentários face a isso. Será que é um problema face às políticas públicas aprovadas? E como é que nós, ou que tipo de soluções biotecnológicas podem ser adotadas, tendo em conta a escassez financeira, por exemplo? Estamos aqui a dizer que há políticas, as políticas não investem dinheiro necessário, políticas, as universidades, idem, não têm investido o dinheiro necessário para que soluções biotecnológicas sejam possíveis num contexto de mudanças climáticas. Tendo em conta essas duas perspectivas, Ana, o que é que se tem, o que é que nos pode dizer? A parte da biotecnologia relacionada à água termina sendo o ponto que eu tenho mais conhecimento, e a minha visão sobre isso, a visão da STW sobre isso, é que existe muito espaço que a biotecnologia pode ajudar, principalmente quando a gente fala sobre áreas remotas que dificilmente conseguirão ser atendidas em termos de viabilidade financeira pelo sistema tradicional de tratamento de água e esgotamento sanitário. Existe muita adesão, muita aderência desses ambientes para soluções biotecnológicas, soluções de tecnologias sociais que já estão desenvolvidas, já são implementadas, mas o governo ainda não adota em escala. Então, a criação de políticas públicas para integrar tecnologias sociais, principalmente as que utilizam biotecnologia, seria essencial para que a gente possa reduzir significativamente não só as doenças de veiculação hídrica, que são mais fortes nesses ambientes, mas também o aumento da população que é atendida com tratamento adequado de esgotamento sanitário e tratamento de água. Hum.
Então, e são tecnologias que requerem muito menos manutenção, muito menos investimento do que as tradicionais. Mas como é que pode nos falar das políticas regulatórias no contexto brasileiro? Estamos a dizer que há um sistema de purificação da água, mas como é que é o processo, por exemplo, de regularizar, digamos, essas iniciativas como a iniciativa da Aqualuz? Quão fácil é ter, por exemplo, uma licença para que realmente esta água possa ser consumida pelas comunidades? As políticas são facilitadas ou continuam sendo mais complicadas no contexto do Brasil? E tendo em conta o São mais parâmetro. complicadas. A gente acredita que são difíceis, principalmente porque a gente está partindo de uma perspectiva de utilizar inovações, tecnologias que hoje não estão dentro das legislações, não estão dentro dos parâmetros que são analisados. Então, isso requer que novas políticas sejam criadas, novas certificações sejam criadas. Enquanto isso não acontecer, fica um pouco mais difícil da gente se adequar. E o mesmo acontece com as outras tecnologias sociais, porque sempre o parâmetro de avaliação são as tecnologias tradicionais. Então, como que a gente vai entregar uma água que, por exemplo, no caso do Aqualuz, tenha uma certa quantidade de sais minerais, sendo que a gente está utilizando água de chuva, sendo que a gente... Então, existe uma necessidade de criar novas leis, criar novas certificações para que essas tecnologias possam ser enquadradas também. E, Aníbal, do seu lado, pode nos falar como é que surge, na verdade, essa sua ideia? Não entramos ao detalhe sobre como descobre a necessidade, digamos, de garantir água potável, ou água consumível, ou água limpa no contexto de Niassa. E pode nos dizer, acima de tudo, pode nos falar de forma sumária sobre os impactos dessa sua pesquisa, desse seu trabalho, tendo em conta ao feedback ao nível comunitário. Como é que está a ser recebida esta, digamos, inovação biotecnológica que implementou no contexto de Niassa? Aníbal? Obrigado. Ok. Sim, sim. Estamos a ouvir. Tá bom. Na verdade, não foi. A ideia surge quando, na cidade de Lixinga, a capital do Niassa, a maior parte das famílias elas consomem água das fontes, ok? Os vulgos poços, certo? Porque os lençol, por causa do Lago Niassa, o lençol não está muito distante, o lençol freático, e as famílias, elas sempre, habitualmente, elas abrem as fontes para poder tirar a água do consumo. No entanto, via-se ali também uma necessidade. Na verdade, estávamos numa outra pesquisa que nós víamos entre a distância entre o poço e a latrina, ok? Víamos qual é a distância, porque o Ministério da Saúde recomenda que a distância mínima deve ser de 15 metros. Então, dentro daquela pesquisa, nós percebemos que também existiam situações de doenças diarreicas naquelas famílias que nós estávamos a visitar. Então, foi nesse contexto que a gente tentou perceber da comunidade qual é a dificuldade, ok? Para tratar esta água, apesar de tirar de uma fonte. Eles disseram, não, para nós termos, por exemplo, um medicamento para tratar, por exemplo, a certeza, para tratar a água, às vezes a nossa condição financeira não permite. Existem X meticais para poder adquirir a certeza, não é? Para poder tratar a água, cloro, assim em diante. Então, nós vimos que havia uma necessidade, na verdade, de uma biotecnologia, uma ideia que surgiu na tentativa de resolver esta escassez de recursos para algumas famílias, para poder tratar a sua própria água. Então, é daí onde surgiu a ideia de trazer um equipamento que pudesse tratar a água com um recurso que seja renovável, contínuo, não é? Através de um equipamento. No entanto, que o equipamento começou a ser idealizado, na verdade, foram vários rascunhos, tudo mais, para poder idealizar, e nós conseguimos que, através da radiação solar, nós íamos fazer uma captação da radiação solar, íamos incidir sobre um espelho que passava a água através de uma fonte. Então, nós analisávamos a água
do início, qual era a carga de coliformes fecais no início, e depois de passar naquele sistema de tratamento de radiação solar de água em fluxo. Então, nós fazíamos essa comparação à água antes e depois. E feitas as análises, nós, como pôde apreciar o artigo que nós apresentamos na jornada de saúde, os resultados mostraram que havia desativação de micro-organismos a cerca de 80%, de forma experimental. E nós vimos que, ampliando o sistema, também teríamos resultados mais promissores. E hoje, já provamos isso. A pesquisa ela avançou para o Brasil com o professor Beni, onde ele ampliou o equipamento através das condições também de observação de microscópio que tem no Brasil. Conseguimos observar que nós conseguimos tratar a água com radiação solar até atingir a temperatura de 200 graus Celsius. Então, a maior parte dos micro-organismos que provocam doenças como os coliformes fecais, nestas temperaturas elas não resistem, elas morrem. Então é aí onde vimos de que sim, esta tecnologia na verdade é muito importante para ser implementada. No entanto, em relação à aceitação na comunidade, sendo um sistema amplo, grande, nós ainda não adaptamos ele para a nível domiciliário. Nós até agora estamos a trabalhar no sentido de fazer uma estação de tratamento. Então, feito a escutação pública, a comunidade apoiou e existem aqui distritos no Niassa com condições climáticas essenciais para a implementação deste equipamento e tratar água para a comunidade inteira. Hum, hum. Não, muito bom, muito bom. Há uma, digamos, dúvida, não necessariamente, mas é uma espécie de exclamação, tendo em conta o período que a Ana começa a desenvolver, começa a correr nessas lutas ambientais. Eu sei que correu quando muito jovem ainda, e acaba suscitando uma pergunta em mim. Como é que é conciliar essas lutas ambientais que, na verdade, requerem de cada um de nós uma dedicação muito mais assertiva, muito mais comprometimento, dedicação. E sei que recentemente a Ana também fez parte, penso que de um documentário ou de uma reportagem que passou num dos canais internacionais. Como é que consegue conciliar estas lutas ambientais? Como a gente conseguiu desde a gênese, desde os primórdios, e como a gente consegue fazer este vai e vem, tendo em conta que a vida pessoal também deve ser gerida da melhor forma possível? Essa é uma pergunta que, como tudo na vida, ter sido um pouco antissocial teve suas vantagens e desvantagens. E a primeira vantagem delas, com certeza, foi que sempre eu priorizei meu lado acadêmico e meu lado profissional, ao invés do pessoal. Então, desde criança, eu nunca gostei de ir para festas, nunca gostei de fazer outras coisas. Eu era muito mais apaixonada de ficar lendo meus livros, entendendo um pouco mais sobre o universo. E isso trouxe essas vantagens que desde cedo eu consegui aplicar para o desenvolvimento da minha startup, das minhas tecnologias. E eu, além disso, é basicamente minha única experiência profissional. Comecei com 15 anos, nunca mais parei, não pretendo parar. E por isso, apesar de ter começado nova, eu já tenho uma longa experiência, uma longa jornada acumulada nessa área, atuando nessa área. E dos desafios também tem a parte agora de gerenciar a maternidade, de ter uma filha. E, por incrível que pareça, eu me tornei muito mais produtiva depois de ter me tornado mãe. E agora eu sei que eu tenho uma responsabilidade e compromisso maior de mudar o mundo, porque eu preciso tornar o mundo um lugar minimamente habitável para que minha filha possa ter a vida dela plena e saudável em relação a isso. Quem sabe, não sei se ela vai querer, mas se ela quiser, que ela possa ter filhas também que vão habitar um planeta saudável. E eu espero que ela possa ser inspirada também pela minha jornada e siga algo parecido. Não necessariamente com água, mas sempre pensando no meio ambiente e na sociedade.
Muito bom. E como já vamos já, para os últimos minutos da nossa conversa, duas perguntas gostaria de colocar para si, Ana, antes de passarmos para a Tomoloa. Qual a sua maior satisfação, tendo em conta os grandes êxitos, esteve em grandes fóruns internacionais a debater sobre essas questões ambientais, já se colocou, digamos, em frente a outros vários atores que também têm impulsionado mudanças no contexto do mundo inteiro? Qual acha que deve ser a sua maior satisfação, tendo em conta o seu percurso? E, por outro lado, quais as recomendações deixa para jovens e, com mais particularidade, para mulheres e raparigas que, de certa forma, poucamente têm investido para este lado científico da coisa? Há dias, numa dessas conversas com a Juliana Estradioto, que certamente também conhece, ela falava muito sobre a ideia de impulsionar mudanças de paradigma no contexto, ou por parte de mulheres e raparigas que poucamente fazem cursos como engenharias, física, astrofísica e por aí em diante. Quais são as recomendações que deixa e qual é, na verdade, a maior satisfação dentro do percurso que já trilhou até agora? A maior satisfação, certeza, é poder me tornar uma referência, principalmente para as meninas e para as mulheres. Eu fico muito feliz quando encontro uma jovem, ou até já uma pessoa adulta, e me fala que ela se inspirou. Já encontrei pessoas que me disseram que entraram no curso de biotecnologia, por exemplo, por minha causa, porque me viram, começaram a conhecer sobre o curso e descobriram que também queriam fazer algo relacionado. Então, essa é com certeza a minha maior satisfação. Criar uma cidadã para o mundo. E de desafios, desde o início do início que eu tenho acadêmico até profissional, sempre foi a credibilidade. E aí, justamente, ser uma mulher, ser muito jovem, impactaram a forma como as pessoas têm uma leitura sobre a minha capacidade técnica e minha capacidade de sucesso. E isso sempre foi um grande desafio. Tive que aprender a me vestir melhor, a parecer ser mais profissional. Tive que aprender a me comunicar melhor e tudo isso para poder enfrentar todos esse ambiente que ainda é extremamente machista e não é tão propício a aceitar que as mulheres também podem ter ideias inovadoras, podem ter chances de sucesso tanto quanto, ou às vezes até mais do que homens. Hum. Tomoloa, quais são as relações face a essas mesmas perguntas? Logo depois vamos dar a palavra aos que fazem parte deste encontro para, de forma sumária, lançarem duas perguntas para que possamos depois fechar este nosso debate. Tomoloa, quais são as grandes realizações que pode mencionar e quais são os desafios ou os conselhos que deixa para a juventude moçambicana, tendo em conta o fato de que fazemos parte, temos uma larga costa e temos assistido tempestades no contexto da Beira, de Neu e agora no contexto de Cabo Delgado, também temos vivenciado diversos alarmes ambientais. Quais são os desafios que lança para a comunidade nacional e quais são os maiores ganhos, os maiores êxitos que poderia mencionar, tendo em conta o seu percurso? Já esteve com a Aníbal numa conferência na Universidade de Louro, eu penso que em 2019, se não 18 ou 20, e de lá para cá, o que é que se tem feito de Aníbal Tomoloa nesta componente de pesquisa virada para os recursos hídricos, virada para a biotecnologia e para mudanças climáticas? Certo, pois é. Deixa-me confessar que aquela experiência na Ampula foi muito, muito boa, porque foi uma das maiores realizações na minha vida, porque desde que ingressei no mundo da pesquisa, foi o primeiro evento regional daquela magnitude que eu participei. Estavam lá muitos pesquisadores, ok? Muitos pesquisadores a nível nacional e de reconhecimento internacional. Então, ter que apreciar o meu trabalho, não sei se tiveste informação, mas eu saí premiado naquele evento, Sim. ok? Por causa da pesquisa mesmo. Então, foi uma realização na minha vida saber que os trabalhos pequenos que a gente realiza localmente
publicados, explicados ou demonstrados, cria também esta curiosidade a nível de pesquisa nacional, assim como internacional. Ok? Então, foi uma das maiores realizações. Neste momento, o Aníbal Tomola está a desenvolver trabalhos focados principalmente na área ambiental. Nesse momento, estou a fazer uma pós-graduação em ordenamento territorial, desenvolvimento sustentável, através de um projeto de uma universidade que eu entrei e, em colaboração com eles, estamos a fazer um trabalho para entender os impactos ambientais em dois distritos, dois municípios aqui no Niassa, que é Coamba e Lago. O projeto chama-se Qualifica Niassa. Então, nós estamos a tentar perceber quais são os eventos climáticos ou ambientais dessas regiões e qual é a nossa resposta local, multissetorial, não é? Temos lá o pessoal ligado à área ambiental, à área da saúde, em particular nós também, para podermos discutir quais são as possíveis soluções para poder ultrapassar esta situação. Então, em relação a recursos hídricos, nos trabalhos que estou a fazer nesse momento é em relação à análise microbiológica da água. Estamos a fazer análise microbiológica da água local, não é? Das principais fontes das cidades, aqui no Niassa, e para poder depois expandir esta pesquisa a nível de toda a província. Então, futuramente, na verdade, gostaria que jovens, instituições do Estado ou privados focassem-se na questão das mudanças climáticas. A situação é muito séria. Nós estamos a ver em Moçambique ciclone após ciclone. Precisa de uma resposta muito séria. Como dizia aqui o colega que interviu, citou, a questão política é fundamental para termos um futuro que preserve a esses eventos extremos que nós estamos a receber. Então, eu gostaria que as pesquisas na área de recursos hídricos, proteção ambiental, proteção costeira, que nós temos quase em todo o país, fossem mais evidenciados. Infelizmente, estou numa província em que a costa está um pouco distante, mas nós estamos a explorar o lago que está aqui para desenvolver essas pesquisas ambientais, das espécies que lá existem, da migração das espécies. Então, o meu desejo é ver que questões ambientais sejam prioridade para o nosso Estado. Bom, há uma pergunta, Bartolomeu levantou a mão, penso que é uma pergunta que quer colocar. Vamos passar para uma rodada de perguntas. Pediria, na verdade, a capacidade de síntese para darmos oportunidade aos nossos oradores para tecerem alguns comentários gerais ou finais. Bartolomeu. Sim, boa tarde, Sérgio, boa tarde, pessoal. Não sei se me ouvem. Conseguimos perfeitamente. Sim, não seria melhor assim deixar assim uma pergunta, mas vou ser muito breve, porque entrei um pouco tarde e acabei ouvindo muita coisa boa e apreciei um pouco também a intervenção da Ana, recentemente também do Aníbal, falou-se de várias questões, mas eu gostaria de citar o seguinte, com relação aos jovens atual e o futuro futuro do Moçambique em particular, e falamos bem de futuros ambientalistas. Nós temos um grande desafio, Sérgio. Eu acho que não podemos tapar o sol assim com a peneira, né, nessas alturas em que nós nos encontramos a verem coisas distorcidas como estão, porque Moçambique, como tu sabes, os outros sabem, existem várias leis ambientais que não são cumpridas. Vamos só se pôr uma pequena questão muito rápida. Muitas instâncias turísticas em voltas das praias, nós vimos que as dunas primárias são destruídas. Exato. E se formos até o local, tentar perceber, são locais em algum momento com algumas pessoas que de uma e de outra maneira estão ligadas com o sistema, a sistema do governo, que são pessoas que sabem, estudadas e ignoram isso. Então, nós estamos agora num sistema um pouco confuso, né?
em que existe uma lei, estamos aqui a falar de questões ambientais, existe uma lei ambiental que deve ser seguida, mas há pessoas que estão ligadas ao governo, que sabem em algum momento que isto é perigoso e continuam a fazer. Então, eu penso que também gostaria de deixar um ponto com relação a questões ambientais cá em Moçambique. Eh, eu penso que isso está nas mãos mesmo do próprio governo. O governo é que tem que abrir a mão e deixar. Porque jovens ambientalistas existem. Está aí Sérgio, tu lutas muito quanto a essa questão. Está aí eu, Aníbal, estão aí alguns. Estou a ver aqui o Álvaro de Quelimane, está a escutar também. São pessoas que estão engajadas nesse ramo e com vontade maior de poder ajudar este grupo. Mas sem financiamento, sem alguém para te ouvir, eu penso que torna-se muito difícil. E casos assim relacionados a Moçambique e Brasil, vou já agora falar em termos da abordagem de Ana, eles pensam, penso que o Brasil e Moçambique, para questões ambientais, o Brasil está muito avançado, né? Está muito avançado, nós estamos ainda por trás. Claro que existem leis, mas em algum momento não são cumpridas, são marginalizadas, posso até bem dizer. Então, aprecio a potência que tem o Brasil e, para mim, até gostaria que um dia desses tivéssemos assim um intercâmbio Moçambique e Brasil para tentarmos explorar muito mais isso, porque, além disso, Moçambique precisa de aprender mais e Brasil também poder aprender um pouco de Moçambique com as realidades de Moçambique. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Bartolomeu é um grande ativista, para além de amigo, um dos melhores defensores do meio ambiente no contexto da nossa juventude. Ana, Aníbal, há aqui penso que é a única intervenção. Há aqui este desafio por parte do Bartolomeu. Ele nos fala sobre a necessidade também de mudanças de paradigma e mudanças de comportamento, remodelar as nossas políticas para que, na verdade, o meio ambiente não seja meramente um debate político, mas tem que ser algo que, na prática, é, digamos, defendido através de ações concretas. E há várias, certamente, iniciativas ambientais no contexto brasileiro, no contexto moçambicano, mas parte dessas iniciativas acabam morrendo pelo caminho, por exemplo, por causa da falta de financiamentos e por falta também da própria, digamos, a valorização local. O que é que se pode dizer face a este comentário deixado aqui por Bartolomeu? Ana, iria deixar consigo a palavra neste momento. Acho que a educação termina sendo um pilar vital, então, para a gente ter tanto as pessoas das novas gerações quanto das gerações atuais, para entenderem cada vez mais sobre a importância tanto das questões ambientais quanto sociais, e, claro, dar visibilidade. Ao ponto que a gente consegue promover debates como esse, dando visibilidade para que cada vez mais pessoas possam aprender, discutir e de certa forma, incorporar nos seus hábitos questões ambientais, a gente também vai estar facilitando para que esse debate possa ser difundido, possa ter pessoas que fazem parte do governo e grandes empresas aprendendo sobre isso, é uma forma delas também conseguirem contagiar outras e as mudanças, quem sabe, serem promovidas mais rápidas e com mais investimento. Não. Aníbal? Está aqui conosco? Consegue ouvir? Aníbal? Sim, logo na minha introdução eu falei do desafio que a gente tem, por causa o que o Bartolomeu dizia, é na verdade a ligação do triângulo, ok? Dos atores principais para a consciência ambiental, certo? Os governos, como é que estão em relação, qual é o nível de comprometimento em relação a questões ambientais? Desce para os ambientalistas. Os ambientalistas têm iniciativas, têm debates como estes, debates particulares, e depois daí o desejo é fazer essa ligação, o ambientalista fazer essa ligação, constituições do governo e a sociedade. No entanto, também há essa questão de limitação. Como é que o ambientalista vai subir? Os debates podem ser acesos,
A gente pode colher experiências muito boas do Brasil, mesmo do outro país, mas quando existir uma barreira de quem toma decisão sobre o território, aí nós encontramos barreiras. No entanto, do ambientalista para baixo, ele pode descer até a comunidade. Como a gente desenvolve Dia Mundial de Limpeza, a gente faz várias campanhas de limpeza nos mercados, nos locais públicos, a falar na rua, onde, em relação à consciência ambiental. A mensagem já ficou. Mas existe uma carteira ali muito grande para ser fechada. Quem vai intervir? Quem vai trazer recursos para isso? É aí onde o ciclo fica fechado. Então é importante também que, se nós conseguirmos fechar esse ciclo, se a sociedade ter informação, os ambientalistas estão aí para apoiar, dar um apoio técnico, e o governo responder a essas situações, aí nós teremos sim o sucesso em relação a questões de combate a questões de mudanças climáticas. Hum. O tempo já vai nos deixando, e porque tivemos já bases já para, na verdade, continuarmos com este debate nos próximos tempos. Iria neste momento a pedir apenas breves e rápidas, aliás, considerações por parte da Ana e do lado do Aníbal, antes de fecharmos, na verdade, este debate. Mas para fechar, Ana, qual é o compromisso, na verdade, ambiental que podemos definir daqui para frente em forma de encerramento? O que é que podemos assumir como jovens, como desafio ou como compromisso para mudarmos de paradigma no contexto ambiental, em forma de encerramento? Eu diria que é incorporar cada vez mais a nossa rotina, seja de consumo de conteúdo online, temas relacionados ao meio ambiente. Ao passo que os algoritmos entendem que a gente se interessa por esse assunto, não só a gente vai estar ajudando a amplificar a voz de outros influenciadores, criadores de conteúdo, cientistas como um todo, que trabalham sobre esse tema, como a gente também vai começar a absorver esses conhecimentos, esses debates. Então, acredito que a função do jovem é promover o espaço e colocar em prática todo aquele conhecimento para que a gente possa... Não. Perfeito. Aníbal, assim de forma rápida, o que é que se pode dizer sobre a mesma pergunta? O comprometimento vai continuar. Nós, de base, vamos continuar a fazer nosso trabalho de consciência ambiental, mesmo que venham situações de obstáculos, situações de problemas para a questão de implementação, nós vamos continuar a lutar. E, como semente, nós queremos expandir a todos os níveis, crianças, adolescentes, jovens, sobre a consciência ambiental. Este é o comprometimento, e o nosso desafio agora é continuar a fazer palestras nas escolas de forma geral, todas as escolas aqui da cidade onde estou, da consciência ambiental, das mudanças climáticas, e isso nós vamos continuar a fazer. Nós queremos que dali sairão ambientalistas que amanhã também irão lutar para o bem-estar do ambiente. Muito obrigado, Aníbal, muito obrigado, Ana, por nos terem conferido este privilégio. Podemos debater, ainda que de forma sumária, sobre o papel da biotecnologia no contexto das mudanças climáticas. Acreditamos que começamos aqui um debate e teremos mais oportunidades lá à frente para, de certa forma, aprofundarmos, seja através de pesquisas, conferências, para que juntos realmente possamos dizer que é possível fazer face a onda das mudanças climáticas e que os jovens também podem fazer parte destas grandes lutas. Muito obrigado, nos vemos brevemente em outros fóruns de debate ambiental. Desejo um bom dia a todos que estavam a nos visitar. Muito obrigada, senhor. Mantenhamos contato. Obrigado, Ana. Obrigado, Aníbal. Obrigado. Sérgio. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço.